Fala galera, vamos tratar agora sobre acordo extrajudicial, essa nova modalidade aí surgida com a reforma trabalhista e que aqui eu acho, depois de algumas críticas, eu acho que andou bem a reforma, andou bem a legislação, tá? Até mesmo já fiz diversos casos com acordo extrajudicial, eu acho que isso de fato estimula uma celeridade entre as partes, entre até o contato com os advogados para melhor solução do litígio. Às vezes você até evita que os processos se alonguem muito, etc. O que diz esse acordo extrajudicial? Como o próprio nome já diz, ele vai ser feito, o início dele ele é feito extrajudicial. O início dele, vamos supor que um empregado entra com ação contra a empresa. Um advogado liga para o outro, vamos supor, porque sempre na petição coloca nome, aquelas coisas todas, né? Ou um quer fazer o acordo, uma parte quer fazer o acordo com a outra. Então, o que ocorre? Elas poderão pactuar um acordo, igual eles fariam em sala de audiência. Olha, eu vou te pagar, eu tenho dinheiro só para pagar 20% do fundo, posso te pagar tanto, eu te devo, cara, 20 mil. Eu te pago 15 mil em 15 parcelas de 1.000. Enfim, um exemplo, tá? Eles poderão pactuar um acordo. Esse acordo, desse documento, ele vai ter que ser assinado ambas as partes e seus respectivos advogados. Tanto o advogado do reclamante, tanto o advogado do reclamado. Ambos não pode ter advogado comum, isso está expresso na legislação. Então não poderá haver advogado comum. Então as partes vão fazer um acordo, será redigido e assinado pelos dois advogados. Desse papel de acordo será levado ao juiz, tá? Ao Poder Judiciário, que apreciará em até 15 dias aquele acordo. O juiz tem obrigação de homologar aquele acordo? Não tem, porque ele pode vislumbrar que aquele acordo é prejudicial ao empregado, que ele está sendo lesado, não é? Então, não é obrigatório o juiz homologar o acordo feito das partes, é uma faculdade. Ele homologando, ok, o acordo terá eficácia sem problema nenhum, e se não tiver pagamento, terá execução. A outra parte vai pegar e vai executar normalmente, tá? Então, nesse ponto, eu acredito que andou bem a legislação, sim. Acho que é um procedimento assim mais sério, já tive alguns casos assim. Você entra em contato, fala, meu cliente, redige, não precisa você se deslocar, ter audiência, né? Tudo remotamente, tudo online, vamos evoluir também, né? Não precisa você chegar na sala de audiência, aí o juiz, conversa lá fora. Não é assim que acontece? O juiz fala, olha, vocês acordem lá, o que vocês acordarem, tá aqui o papel, ele pega o papel, tá? Preenche aqui, que eu olho na hora, dou ok, depois vem, faz a ata, junta no processo e toca o barco. Não é assim que acontece? Isso apenas foi positivado. Apenas você não precisa esperar a porcaria da audiência chegar para fazer isso. Você pode fazer remotamente. Conversa, os advogados transacionam, redige o documento único, os dois assinam, peticiona, o juiz remotamente analisa, dá o ok ou não. Não precisa, você evita esse deslocamento, né, de pessoas à toa, porque é um custo, é uma falta do reclamante, é um novo emprego dele, não é? Então, a falta justificada que seja, não importa, né, mas evita deslocamentos. Então, nós temos aqui a competência das varas do trabalho, decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Quer dizer, foi alterada a linha F do artigo 652, né, para permitir que é competente a Justiça do Trabalho homologar esses acordos extrajudiciais. E aí vem o artigo 855b,
Dica para você que está estudando para OAB, para concurso público, você tem que saber esse artigo. Por exemplo, isso já caiu umas 4 ou 5 provas seguidas da OAB, esse ponto. Então, se você está estudando, se você é um estudante aí que está me assistindo de OAB, não deixe de ter importância com isso. Se você que está me assistindo é um estudante, seja de TRT, seja de nível técnico, nível analista, não importa. Você tem que saber todas as etapas do artigo 855B. E você que está advogado também como eu, todas essas etapas também são bastante importantes para que você saber, poxa, petição comum não é? Como que funciona esse mecanismo na prática. Tá? Então vamos lá. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, conforme falei, uma petição única, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. As partes não poderão ser representadas por advogado comum, já falei. Segundo, faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo sindicato de sua categoria. Então, se o seu empregado não conhece nenhum advogado de sua confiança, não conhece ninguém, ele pode ir ao sindicato e esse acordo extrajudicial pode ser realizado com o sindicato? Pode. Se você pegar, por exemplo, uma banca de direito do trabalho, uma banca CESP, ela pode muito bem, ela não vai perguntar só diretamente a letra da lei, né? O CESP vai tentar colocar 3 cascas de banana para você. Então o que ele vai falar? Pode acordo extrajudicial entre a parte e o sindicato? Pode, porque você às vezes lendo, você passa por isso aqui. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Então ele pode ser assistido aqui pelo advogado do sindicato? Pode, sem problema nenhum. 555C. O disposto nesse capítulo não prejudica os prazos estabelecidos no parágrafo 6º, que são aqueles prazos de pagamento das verbas. Então, independentemente, tem que a empresa ficar de olho, porque ela tem que pagar as verbas, tá? E não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º. Porque se você não pagar as verbas dentro desse prazo estabelecido, qual é a implicância para o empregador? Aquela multa no valor de um salário do empregado. Não é remuneração, no valor de um salário do empregado. D. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência se entender necessário e proferirá a sentença. Então, veja, a audiência aqui ele só vai realizar se ele entender necessário. Olha, esse caso aqui envolve, por exemplo, valores muito altos. Vamos supor, vou tentar eu me colocar na posição de magistrado. Olha, isso aqui envolve valores muito altos. É bem complicado. Vamos melhor ouvir isso aqui em audiência, perguntar. Não só pela quantidade, pelo valor, né? Mas apenas o próprio caso. Ah, pagou, não pagou? Ou se você vem com aquela petição, você olha, se você desconfia de alguma coisa, aquela empresa que você, juiz, sabe que essa empresa aqui tem o hábito de não pagar. Isso acontece, gente, somos seres humanos. Essa empresa aqui tem hábito de pagar assim, está fazendo esse acordo, é estranho. Enfim, se você, juiz, entender necessário, seja por qual motivo for, porque você não tem que justificar, né? Ele, né? Não tem que justificar. Se entender necessário, ele pode fazer audiência, mas não é a regra geral. A petição de homologação do acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Então, você peticionou. Se aquele acordo for descumprido, o prazo está suspenso. Você não tem problema com o prazo prescricional, né, da ação trabalhista. Você pode pegar e entrar em cima. Tá bom? O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Se o acordo não for homologado, o juiz nega. Cabe recurso, nós vamos ver, isso vem caindo em prova, qual o tipo de recurso cabível nessa hipótese.
e o prazo prescricional volta a fluir. Você sabe a diferença entre suspensão e interrupção de prazos prescricionais. Na suspensão, o prazo volta a correr, você não perde, né, o prazo anterior. Se você tem aqui 1 ano, 2, vamos botar os 2, né? 2 anos. Aí você entrou com 1 ano, com a petição de homologação do acordo. Aí entrou, o que acontece aqui? O prazo ele é suspenso. Se chegou aqui e foi negado, desse período aqui passou, um exemplo, tá, gente? 6 meses. Teve recurso, coisa e tal, voltou, foi 6 meses que foi negado o acordo. No dia seguinte, ele volta a fluir desse o quê? Desse 1 ano, e não do prazo total de... Ele não vai pegar, já passaram 1 ano e 6 meses. Não, ele volta a fluir de onde ele foi suspenso. Se ele fosse interrompido, ele zeraria, né? Todos esses 2 anos seriam zerados e começaria a contar de novo, tá? Do zero. Na suspensão, não. Você não perde, tá? O que já passou. Ele volta a contar no dia em que ele foi suspenso, respeitado o período para trás, né? Observações. O prazo da prescrição nas parcelas indicadas, conforme acabei de falar, estará suspenso e só voltará a correr com o trânsito em julgado da decisão que negar a homologação. Não foi negada a homologação, você pode ingressar com a ação comum, com a reclamatória trabalhista comum. Também podem ser homologadas autocomposições extrajudiciais que versem sobre outros temas que não a extinção do contrato, tá? Na decisão que homologar em parte ou não contemplar a totalidade do acordo, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias. Atenção com isso, tá? Isso tem, né, que é uma sentença que nega, por exemplo, um acordo. Então, dessa decisão cabe recurso ordinário. Muito cuidado, isso vem caindo bastante em prova. Tá bom, gente? Então, é simples. Acordo extrajudicial, de uma maneira geral, ele é simples. Então, é uma petição conjunta que vai especificar todo o acordo. As partes não podem ser representadas por advogado comum. Ele vai pegar, aí entrar com essa petição, o juiz vai ter que deliberar, pelo menos pelo prazo previsto em lei, em 15 dias, se ele homologa ou não, tá? Nessa decisão da distribuição, suspende o prazo da distribuição, né, da petição, ela suspende o prazo prescricional. E da decisão que negar o acordo, caberá o quê? Recurso ordinário em 8 dias. Esse é o acordo extrajudicial. Tranquilo? Beleza, então. Vejo vocês no próximo bloco. Um abraço.